dado essa apresentação. Autodescrição da Corte Eleitoral. Meu nome é Daniel Ribeiro Lagos, sou presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, sou um homem maduro, branco, tenho cabelos brancos e curtos, meus olhos são castanhos e uso óculos. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamado toga. Estou sentado à mesa do plenário da Corte Eleitoral, tendo ao fundo uma parede clara com detalhes amadeirados. Descrição do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Homem, 63 anos, branco, grisalho, olhos castanhos, vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo tem uma parede clara com detalhes amadeirados. Meu nome é José Vitor Costa Júnior, sou membro da Corte Eleitoral de Rondônia e neste momento farei a minha autodescrição. Sou homem, tenho 39 anos, sou branco, tenho olhos castanhos e barbas curtas e grisalhas. Tenho cabelos curtos e negros, tenho estatura mediana e uso terno e gravata e por cima uso uma capa preta com fita vermelha denominada toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo uma parede com persianas claras. Meu nome é Ricardo Leitão, sou homem, jovem, branco, cabelos castanhos e olhos verdes. Uso uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamado de toga. Estou sentado à mesa do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e ao fundo tem uma parede branca. Meu nome é Tânia Maraguirro. Sou mulher, tenho pele branca, cabelo castanho de comprimento médio e olhos castanhos. Estou trajando vestimenta longa de sobreposição na cor preta e com cordões vermelhos, chamada toga. Encontro-me sentada à mesa do plenário da Corte Eleitoral e ao fundo há uma janela com persianas claras. Meu nome é Letícia Botelho, sou mulher, adulta, branca, tenho cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos, estou com a vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Estou sentada à mesa do plenário da corte e atrás, ao fundo, tem uma parede clara. Meu nome é Sérgio William Domingues Teixeira, sou homem com 62 anos de idade, branco, tenho cabelo curto e já bem grisalho. Meus olhos são castanhos e sempre uso óculos. Estou com uma vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga. Agora estou sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo e à frente tenho paredes claras e ao lado parede com detalhes amadeirados. Meu nome é Bruno Rodrigues Chaves, sou homem, jovem, branco, cabelos louros e curtos, olhos verdes, estou com a vestimenta preta com cordões vermelhos, chamada toga, estou sentado à mesa do plenário da corte, ao fundo tem uma parede clara com detalhe amadeirado. Declaro aberto o trabalho do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para julgamento dos processos pautados para hoje, dia 24 de março de 2025, 22ª sessão ordinária. E eu inicio cumprimentando Sua Excelência, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, eminente vice-presidente e corregedor regional eleitoral da Corte, e cumprimento ainda os eminentes magistrados, doutor José Vitor Costa Júnior, doutor Ricardo Bequerato Silva Leitão, doutora Tânia Maraguirro, doutor Sérgio William Domingues Teixeira, doutora Letícia Botelho e da Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Bruno Rodrigues Chaves. Cumprimento os senhores advogados, advogada, cumprimento os servidores e servidoras dessa Corte e da Justiça Eleitoral, que dão sustentação ao nosso trabalho, e as senhoras e os senhores que nos acompanham e prestigiam os julgamentos da Justiça Eleitoral pelos canais do Tribunal nas redes sociais. Em julgamento, o primeiro processo em que há pedido de sustentação oral é o processo número 3 da pauta, que é prestação de contas eleitorais, registrado pelo JS, sob o número 0600-361, dígito 10, de 2024, origem Porto Velho, requerente Partido Estadual
Diretório Estadual do Partido Social Democrático, advogada doutora Valentina Franco Pereira, requerente ainda Fernanda Ferreira e ainda requerente Expedito Gonçalves Ferreira Júnior. Dispensado o relatório, eu iria dar a palavra à doutora Valentina, mas eu consulto a Vossa Excelência que o parecer da Procuradoria converge com o seu pleito. E, não há, e, da mesma forma, a proposta da relatora. E não há registro de divergência. A senhora insiste em fazer a sua sustentação ou dispensa? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, desembargador Marcos Alaor. Eu insisto só para fazer algumas ponderações e agradecimentos a este tribunal. Então, Vossa Excelência tem 10 minutos para suas ponderações. Obrigada, presidente. Muito boa tarde, doutora Tânia, desembargador Marcos Alaor, senhor presidente, mais uma vez boa tarde, doutor Ricardo, doutor Sérgio William, doutor Bruno, doutor José Vitor, doutora Letícia Botelho e todos os demais servidores e servidoras dessa justiça especializada. Eu já tinha visto o parecer e pedi somente esse momento para agradecer este tribunal pela humanidade e pela forma humana como tem tratado a advocacia rondoniense. E não é vergonha para mim, como advogada, falar. Eu já perdi um prazo em detrimento de uma incapacidade temporária e total, e peticionei e foi reaberto esse prazo. Isso é uma valorização das advogadas e dos advogados e uma consideração que os juízes e desembargadores desse tribunal estão tendo para com a sociedade, com quem nós representamos e fazendo com que a justiça prevaleça e realmente seja humana e atenda à sua finalidade, que é promover a justiça. E muito obrigado, doutora Tânia, e obrigado a todos os servidores e servidoras deste tribunal, e em nome de todos vocês, gostaria de agradecer e cumprimentar também a advocacia. E só esclareço, doutora Tânia, que nós fizemos uma juntada de nova retificadora, não sei se Vossa Excelência viu, mas foi por mera solicitação da Executiva Nacional, que não teve nenhuma alteração nessa prestação de contas e nenhum dos dados, e foi para apenas aparecer lá como prestada a prestação de contas referente ao segundo turno, porque nós não tínhamos conhecimento que, embora não participasse do segundo turno, tinha que se fazer essa entrega de segundo turno também. Então, gostaria mais uma vez de justificar isso e agradecer pela análise, parabenizar mais uma vez a assessoria de prestação de contas e todos os assessores e assessoras que trabalham neste tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora. Com a palavra, doutor Bruno, pela Procuradoria Regional Eleitoral. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da corte. Cumprimentar a doutora Valentina. Senhor presidente, o parecer, como já foi exposto, é pela aprovação das contas nos termos da artigo 74, inciso 1 da resolução TCE 23.607 de 2019. Com a palavra, a eminente relatora, a juíza Tânia Mara Guerra, para o seu voto. Boa tarde, presidente, eminentes pares, doutora Valentina, que fez uso da palavra, doutor Bruno, pelo Ministério Público Eleitoral. Bem, como foi já mencionado, trata-se do processo de prestação de contas do Diretório Estadual do PSD, referente ao pleito de 2024. As contas foram apresentadas tempestivamente e instruídas com os documentos exigidos pela Resolução 23.607 de 19 do TSE. A ASEPA não identificou irregularidades e, efetivamente, com a análise da contabilidade de campanha, confirmou-se a conformidade das contas com a legislação eleitoral, inexistindo divergência entre as informações prestadas, movimentação bancária e documentação apresentada. Com essas considerações, voto no sentido de julgar aprovadas as contas de campanha do Diretório Estadual do PSD
relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros no pleito de 2024. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Proclamação do resultado. Contas aprovadas, nos termos propostos pela eminente relatora, à unanimidade. Senhora relatora, poderia fazer a leitura da emenda só dispositivo e tese? Minutos, eu acabei fechando aqui. Dispositivo e tese. Documentos juntados após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não admitidos em razão da preclusão consumativa, contas aprovadas. Não, abri errado. Eu vou pedir desculpas que eu estou passando muito mal. Só um minuto aqui. Eu acabei fechando, presidente, o meu arquivo. Só um segundo. Dispositivo e tese. Contas aprovadas. Tese de julgamento. A regularidade da prestação de contas com a comprovação da correta arrecadação e aplicação dos recursos de campanha conduz à sua aprovação nos termos da resolução TSE 23.607/2019. Tá certo. Obrigado, Tânia. Em julgamento, o processo... Obrigado, doutora. Em julgamento, o processo número 1, trata do recurso eleitoral registrado do PJS sob o número 0600-220 de 79 de 2024, origem de Paraná, tratando do recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido Edson Fidelis de Souza Júnior, advogada doutora Márcia Regina Barbizan de Souza, dispensado o relatório, eu passo a palavra ao eminente relator, ao Ministério Público Eleitoral para a sua manifestação. Pois não, senhor presidente, no caso, como já exposto, traz recurso com sentença de improcedente à ação de investigação judicial eleitoral proposta contra o senhor Edson Fidelis de Souza Júnior, que foi candidato ao cargo de vereador em Ji-Paraná. No caso, ele participou de uma cerimônia de inauguração do Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, em Ji-Paraná. E nesse evento, ele fez a divulgação de um vídeo contendo imagens das instalações e da cerimônia e teria se associado ao seu nome e imagem pessoal. Oi? Aí. Esse é o 2? É o primeiro. É o primeiro. Isso. E também teria utilizado a estrutura física da unidade, da estrutura pública do município para divulgação de usar de campanha. No entanto, senhor presidente, eu teria medo dessa procuradoria pelo não provimento de recurso e manutenção da sentença, por entender que, no caso, embora ele não fosse um servidor do município, ele tinha uma empresa de que ele participa e era contratada pela municipalidade, então entende que justificado a participação dele nesse evento e também não houve, pelas imagens juntadas aos autos, associação da utilização da estrutura do município, como já exposto aqui em decisões da Corte, para configurar uma situação que indique abuso de poder, tem que ser um lugar que não é acessível ao público, ele se aproveitar de alguma vantagem em razão do cargo para utilizar da estrutura do município, o que não se verificou no caso, porque, como já expôs, se tratar de uma cerimônia pública, aberta a todos que ali quisessem participar, e não se verifica aqui qualquer exaltação da imagem do candidato ou outra situação que configure o abuso de poder necessário à procedência da ação de investigação judicial eleitoral. Assim, firme nos argumentos apresentados, no parecer já lançado aos autos, a manifestação da Procuradoria pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo não provimento e manutenção da sentença da decisão que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Edson Fidelis de Souza Júnior. É o parecer, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o eminente relator, juiz Sérgio Willian Domingues Teixeira.
senhor presidente, eminentes pares, representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Bruno, doutora Áurea, representa os servidores do TRE, demais pessoas que nos acompanham nesse julgamento. A principal questão deste processo é saber se o recorrido, ao participar da inauguração do SAMU, usar o uniforme de serviço e divulgar o evento em sua rede social, agiu além do que é permitido no exercício do cargo de vereador e médico, usando a estrutura pública para se beneficiar e ganhar vantagem na eleição. Como o voto foi antecipado a todos os eminentes pares, eu indago do senhor presidente se eu poderia, já de forma esclarecedora, apontar o que é dito na ementa do voto, que eu acho que é bem claro. Pode sim, não há nenhum problema, não. Consegue aqui, senhor presidente. Está bem sintética É. a ementa. A questão em discussão consiste em verificar se a participação do recorrido na inauguração de serviço público, com uso de vestimenta alusivo ao SAMU e divulgação em rede social, configura abuso de poder político e conduta vedada, com gravidade suficiente para comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Razão de decidir. A publicação em rede social sem uso de recursos públicos ou pedido explícito de votos não caracteriza por si só a conduta vedada nos termos da legislação eleitoral. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e gravidade nas circunstâncias do ato para reconhecimento de abuso de poder político, o que não restou demonstrado nos autos. O vídeo teve expressiva repercussão, porém, foi divulgado em rede social pessoal sem evidência de financiamento público e fora do período vedado pela legislação. A participação em curso de formação do SAMU, ainda que sem certificado, justifica o uso da vestimenta. Alegações sobre vínculos familiares do recorrido com a administração não demonstraram influência concreta e indevida no processo eleitoral. Portanto, recurso conhecido não provido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação. A tese de julgamento, a participação do agente público em inauguração de serviço com divulgação em rede social sem uso de recursos públicos ou pedido explícito de votos não configura abuso de poder político ou conduta vedada na ausência de gravidade suficiente para comprometer a igualdade no pleito. O voto foi nesse sentido, senhor presidente. Então, o eminente relator propõe o conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da AGE, nos termos decididos pelo juízo primevo. Alguma divergência? Não. Proclamação do resultado é recurso conhecido e improvido à unanimidade no termo proposto pelo eminente relator. O segundo processo é requerimento de regularização de omissão de prestação de contas registrado do PJE sob o número 0600-001, dígito 41, 2025. Origem Porto Velho, requerente diretor estadual do Democracia Cristã, DC, advogado Dr. Gabriel de Oliveira Anísio, e ainda requerente Raimunda Lúcia da Silva Teixeira, Vitor Benjamin Ribeiro e Igor de Melo Trivério, e ainda requerente Wellington Mendes Rodrigues. É dispensado o relatório, eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Pois não, presidente, no caso, o parecer da Procuradoria nos termos da análise técnica desta egregia corte, que concluiu pelo deferimento da regularização de prestação de contas, no caso, ante a inexistência de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário e também da inexistência de recurso de fonte vedada ou não identificada. Então, parecer pelo deferimento do presente pedido de regularização de prestação de contas. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Marcos Alaor, para seu voto. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. O caso em exame, presidente, trata-se de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual apresentado pelo Diretório do Partido Democracia Cristã referente ao exercício de 2022. A questão em discussão refere-se em aferir se o pedido de regularização das contas partidárias anuais de 2022 atende à legislação vigente e possibilitou a fiscalização desta justiça especializada.
Como razões de decidir, tomo aquilo que foi decidido pela Corte, em relatoria do Dr. Ricardo Beccherati da Silva Leitão, julgado em 23/1/2024, podendo assim ser sintetizado. Verificada a regularidade da movimentação contábil e financeira da agremiação, bem como a inexistência de recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, o pedido de regularização formulado do órgão partidário deve ser deferido, razão pela qual, presidente, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Resolução TSE 23604/19, voto pelo deferimento do pedido de regularização das contas anuais formulado pelo Partido Democracia Cristã referente ao exercício financeiro de 2022. É como voto, presidente. Então, eminente relator, vota pelo deferimento das contas, do pedido de regularização das contas do Partido Democracia Cristã, referente ao exercício de 2022. Alguma divergência? Não. Proclamo o resultado. Contas deferidas nos termos propostos pelo eminente relator, à unanimidade. Vamos ao processo 4, é a prestação de contas registrado do PJS, do número 0600-235, dígito 57/2024, origem Porto Velho, requerente diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, advogado Dr. Manuel Veríssimo Ferreira Neto e outros, requerente Liliane da Cruz Rodrigues e Genesi Gonçalves dos Santos. Dispensado o relatório, colho o parecer do Ministério Público Eleitoral. Bom, senhor presidente, no caso, como já exposto, a prestação de contas do diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade relativa ao exercício financeiro 2023. No caso, inicialmente, o parecer pela inadmissibilidade dos documentos juntados, a agremiação juntou, após a apresentação do parecer ministerial, uma nota fiscal querendo fazer comprovação de uma despesa que contada durante a prestação de contas. No entanto, não, conforme a jurisprudência dessa corte, essa juntada só deve ser admitida quando demonstrado algum impedimento do prestador durante a instrução processual, o que não foi demonstrado. O que se verifica foi a omissão do partido, que foi intimado a fazer a juntada de toda a documentação relativa à prestação de contas e não o fez. Então, a preliminar pela inadmissibilidade dessa nota fiscal. Quanto ao mérito, o parecer da Procuradoria pela rejeição das contas, foram identificadas algumas irregularidades que ensejam a desaprovação das contas, estão descritas na manifestação e já foram analisadas pelo setor técnico dessa corte. Então, o parecer é pela rejeição do documento apresentado após o parecer ministerial e, no mérito, pela desaprovação das contas em razão das irregularidades identificadas. É o parecer, senhor presidente. Com a palavra, eminente relatora, juíza Letícia Botelho, para seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, peço licença, senhor presidente, para fazer aqui a leitura da ementa em si, porque ela já traz como síntese do caso exposto, que trata da prestação de contas do Diretório Estadual relativo ao exercício financeiro de 2023. A questão em discussão reside na possibilidade de consideração de documentos juntados após o parecer técnico conclusivo e na análise da regularidade das despesas apontadas como irregulares, especialmente aquelas relacionadas à promoção da participação política das mulheres. Nas razões de decidir, nos termos da jurisprudência consolidada, a juntada de documentos após o parecer conclusivo somente é admissível em hipóteses excepcionais. No caso, embora tenha ocorrido preclusão, os documentos apresentados eram de fácil verificação e não comprometeram a tramitação processual. Quanto às irregularidades apontadas, afastou-se a inconsistência relativa à ausência de assinatura no inventário de bens, bem como a suposta falha na comprovação da aquisição de passagens aéreas e de equipamento de informática por estarem devidamente justificada nos autos. Contudo, a ausência de documentação comprobatória da realização de evento destinado à promoção da participação política das mulheres
caracteriza irregularidade insanável, impedindo a atestação da regularidade do gasto. A irregularidade remanescente representa 3,95% do total de recursos arrecadados, percentual inferior ao limite de 10%, permitindo a aprovação das contas com ressalvas nos termos da jurisprudência desta Corte. Então, diante das considerações realizadas ao longo do voto, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, referente ao exercício de 2023, com a determinação de devolução do montante de R$ 4.500 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente. Eminente relator, então, vota pela aprovação com ressalva. Como vota o desembargador Marcos Alaor? Acompanho, eminente relatora. Como vota o juiz José Vitor? Da mesma forma, senhor presidente, com a relatora. Vota o juiz Ricardo Leitão? Com a relatora, presidente. Juíza Tânia Mara? Com a relatora, presidente. Juiz Sérgio William? Com a relatora, senhor presidente. Proclamação do resultado. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de devolução de um montante de R$ 4.500 ao Tesouro Nacional. A unanimidade nos termos propostos pela eminente relatora. Senhora relatora, podia só fazer a leitura da tese de julgamento? Sim. A tese de julgamento. A juntada de documentos após a emissão do parecer técnico conclusivo somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa a tramitação processual. A ausência de comprovação da realização de evento destinado à promoção da participação política das mulheres caracteriza irregularidade insanável. A aprovação das contas com ressalvas é cabível quando as irregularidades identificadas não ultrapassam 10% do total arrecadado no exercício. Muito obrigado, doutor. O processo número 5 da nossa pauta é o processo administrativo registrado pela JS sob o número 0600 058, dígito 59 de 2025. Trata de pedido de empréstimo de urnas eletrônicas do Singeperon, Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativa do Estado de Rondônia. Eu estou propondo à Corte o empréstimo, o deferimento do empréstimo para a eleição da nova diretoria da referida entidade sindical, atendendo ao pleito direcionado à Corte. O pedido de empréstimo de urna eletrônica eu tenho como prestigiamento da Justiça Eleitoral, quer dizer, confia tanto no sistema que pede emprestado para realizar, usar o mesmo equipamento para apuração das eleições sindicais. Então, eu estou propondo o deferimento do pleito. E eu consulto os ministros pares se há uma divergência. Nenhuma. Nenhuma. Pedido deferido no tempo proposto pelo relator, à unanimidade. O sexto e último processo, também administrativo, está registrado pela JRS sob o número 0600 059, dígito 44 de 2025, Porto Velho, também empréstimo de urna no município de Porto Velho. Pedido de empréstimo de 32 urnas eletrônicas da Prefeitura. Sim, Geperon, mas não é o mesmo? Espera aí. Não. Nada aqui, não Não, esse aqui é administradores dos municípios, distritos. Aí ele repetiu, então não copia a cola. Então o requerente é... Deixa eu anotar aqui. Sim, mas a finalidade. Para a escolha de administradores dos distritos de Abunã, Calambo, Demarcação Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci Paraná, Nazaré, Nova Califórnia, Nova Mutum, Mutum Paraná, Rio Pardo, São Carlos, Nenhum Bandeirantes e Vista da Água do Abunã. Bem como auxílio técnico para a preparação do pleito. Eu estou propondo, da mesma forma, pelo deferimento do empréstimo
ao município de Porto Velho. Eu consulto a corte se há alguma divergência a respeito. Não? Não. Então, proclamação do resultado, deferimento aprovado nos termos propostos pelo relator, à unanimidade. E eu consulto os minutes pares se há algum registro mais para a ata. Eu tenho, presidente. Pois não. E aqui eu quero, nesse registro, chamar a especial atenção dos homens do tribunal, sejam eles servidores ou magistrados, incluindo aqui o nosso ilustre representante do Ministério Público, mas sem dispensar a atenção das queridas mulheres. Na semana passada, presidente, o TRE conquistou o melhor desempenho na auditoria do Conselho Nacional de Justiça sobre a política de incentivo de participação feminina no Poder Judiciário. O tribunal foi o que mais cumpriu as diretrizes do CNJ e se destacou como modelo de inclusão da diversidade e equidade na rede de equidade. E o que fez o TRE para se destacar? Criação da Comissão Gestora de Políticas de Gênero, Portaria 98/24, Ouvidoria da Mulher oferecendo acolhimento a servidoras e magistrada, Resolução 60/22 e Portaria 464/22, capacitação feminina, incluindo tema da equidade de gênero no Plano de Capacitação 23/24, critérios de equidade na contratação de serviços terceirizados, Portaria número 244/24, apoio à maternidade com sala exclusiva para lactantes e horário especial para as mães, Instrução Normativa 001/24. Desta forma, presidente e colegas, o TRE torna-se referência nacional em equidade de gênero. O reconhecimento na auditoria do CNJ reforça o compromisso deste tribunal com a igualdade de oportunidade para as mulheres. A administração do tribunal, tenho certeza, presidente, seguirá ampliando e fortalecendo essas políticas que Vossa Excelência tem implantado com tanto sucesso neste ano de 2024. Obrigado, presidente. Só registrar, né, que a justiça é feminina. A deusa que a representa no panteão de deuses gregos é uma mulher, é a Têmis. E a presença das mulheres é visível e exponencial em todo o espaço da atuação da justiça eleitoral, seja servidores do primeiro grau, do segundo grau, na corte. Quer dizer, a participação feminina engrandece a jurisdição. Nós não estamos fazendo nenhum favor a ninguém, não. Nós estamos sendo engrandecidos pela presença feminina e o sucesso da atividade jurisdicional da Justiça Eleitoral de Rondônia se deve, em grande monta, à atuação dessas mulheres. Então, é um motivo de orgulho. Parabenizar também que nossa diretora aqui, a doutora Lia, também tem um esforço muito grande no sentido de fazer e implementar essas políticas que hoje são reconhecidas a nível nacional. Também parabenizar não só as servidoras, mas também as magistradas que integram a corte, a doutora Letícia, a doutora Tânia, e a doutora Sandra, que é a ouvidora nossa, e a doutora Joilma, que participou também, que foi a ouvidora da mulher também. Então, não posso deixar de esquecer também essas grandes mulheres que fazem frente a esse grande trabalho também, que é reconhecido. O reconhecimento ele é muito importante e fazer também essas observações para que venha a público e que vá para conhecimento de todos. E parabenizar mais uma vez também a doutora Lia pelo esforço e pela atuação dela como diretora do TRE e exemplo que deve ser seguido e ser dada continuidade. Deixa eu só fazer um registro a respeito da doutora Lia. Eu vim agora, semana, de um encontro no Colégio de Presidente, e as pessoas da estrutura do Conselho cercam a Lia. Ela é uma referência lá em termos de organização, em termos de coordenação, quer dizer,
Poxa vida, que bom, né? Alguém oriundo de um estado pequeno e chega num espaço dessa dimensão e é percebido, né, como uma referência de dinamismo. É orgulho para nós que Nós, tenhamos esse. e nós ficamos duplamente satisfeitos porque fizemos um censo entre elas, servidoras, terceirizadas, magistradas. 98% se identificou palmeirense. Tá certo. 2% estão votando no Bahia porque são ufanistas, o Bahia ganhou, o doutor Ricardo é baiano, então. Mas 98% são palmeirenses. Então, nós estamos assim duplamente felizes. Tá certo. Mais algum registro? Você quer ver um truco, né? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo os ministros pares pela participação nos trabalhos, ao Ministério Público Eleitoral, aos advogados, os servidores e servidoras, que estão sempre dando sustentação ao nosso trabalho, e às senhoras e os senhores que prestigiam os trabalhos da Corte Eleitoral remotamente através da conta do Tribunal das redes sociais.